Já faz algum tempo que os Ryzen estão no mercado. A AMD iniciou com o Ryzen 1000, nós já tivemos o lançamento dos Ryzen 3000, completado com o lançamento do Ryzen 9 3950X, trazendo 16 cores, 32 threads para o mainstream e fazendo o primeiro processador da AMD, o mais top que a gente tinha no mainstream, o Ryzen 7 1800X, parecer um pouco velho, mas são só 3 gerações. É claro que nós tivemos evoluções, mas será que já está na hora de trocar o seu Ryzen 7 1800X? Ou será que o 1800X já não é mais um processador tão bom quanto era antigamente? Ou será que compensa sair de um 2700X para um 3700X? Ou de um 1800X para um 2700X? Será que nesse bolo todo compensa fazer upgrade? Ou você tem que sair dos 8 cores e já ir para os 16 cores? Eu fiz um teste aqui com o Ryzen 7 1800X, o 2700X e o 3700X para descobrir se vale a pena fazer upgrade e qual é a real diferença entre eles na onde mais importa. Se você tem pouco espaço na bancada e procura um teclado bom, bonito e eficiente, o modelo Hermes Z2 da Gandias é uma boa opção. Seu design compacto tem keyless garantem conforto e durabilidade. Seus switches são Huano Blue, de respostas rápidas e relativamente silenciosos. Além disso, o teclado Gandias Hermes Z2 possui iluminação Rainbow com 7 cores disponíveis e configuráveis e 6 teclas com funções multimídia. Saia na frente de seus adversários com o Gandias Hermes E2. Confira mais no link na descrição. E é claro que eu estou falando de não estou falando de aplicações profissionais, eu estou falando de games. Afinal, se você quer saber de aplicações profissionais, nós já temos vários testes comparando todas as gerações e mostrando a real diferença em aplicações profissionais para produtividade, onde lá atrás era uma boa justificativa para você comprar um Ryzen 7 1800X. Afinal, os games ainda têm um pouco de dificuldade de fazer uma utilização tão grande de núcleos, né? Estamos falando de 8 cores, 16 threads. Quando foi lançado, o Ryzen 7 1800X era o carro-chefe da linha Ryzen, quando nós éramos apresentados à linha. O processador traz um TDP de 95 watts e não traz nenhum tipo de refrigeração, não traz um cooler box, como acontecia na primeira geração. Em seguida, nos Ryzen 2000, nós tivemos o Ryzen 7 2700X, que veio para substituir o Ryzen 7 1800X. E aí ficou aquela dúvida na cabeça de todo mundo, mas pera, nós temos do 1800X, não era meio óbvio que tivesse um 2800X? Não. Eles lançaram apenas o 2700X, que é o sucessor espiritual do Ryzen 7 1800X. Nós tivemos aumentos de clock, IPC e tivemos também o aumento do TDP, saindo de 95 watts para 105 watts. E a adição daquilo que trouxe mais FPS para os games, que na verdade é o Cooler Box, o Wraith Prism, com um RGB endereçável. Maravilha de cooler. Esse cooler é tão bonito que eu colocaria fácil no meu Intel. O Ryzen 7 3700X é o sucessor espiritual do Ryzen 7 2700X. Mas adivinha o que a AMD fez na terceira geração? Lançou um Ryzen 7 3800X, que esse sim seria o sucessor espiritual do 1800X, que não teve um sucessor na segunda geração e que nós temos na terceira. Mas, em compensação, nós não temos um 3700 não X. Pelo menos por enquanto, que seria aquele processador com TDP mais baixo. O Ryzen 7 3700X, mesmo não sendo 3700, traz um TDP que era conhecido pelos 700 não X, ou pelos processadores sem o X nas gerações anteriores. A característica do TDP mais baixo, nós temos um TDP de 65 watts. E o mais importante, nós temos clocks, base e boost mais elevados do que na primeira e segunda geração com 1800X e 2700X. E sim, ele traz um cooler box, o Wraith Prism. Maravilha de cooler. Nós tivemos algumas evoluções importantes em relação à primeira geração. A primeira delas é o próprio cooler box, já que a gente não tinha no 1800X, o que era meio bizarro, já que a gente tinha o Wraith Max, que não foi vendido em lugar nenhum e seria bem possível ser um cooler box, um processador da AMD que custava bem caro na época. Mas falando em relação à evolução, nós tivemos obviamente um aumento de clock, o que é bem substancial se compararmos o clock base do 1800X, 2700X e 3700X, mas principalmente no boost, onde nós tivemos um avanço bem importante, não só nos clocks, mas na evolução da tecnologia. O Precision Boost Overdrive, que faz basicamente um overclock automático nos chips, evoluiu bastante. Nós temos agora
CPUs que alcançam o clock máximo, mesmo com esse probleminha que nós tivemos no lançamento da terceira geração, é possível ver sim em alguns momentos, óbvio que não todos, o processador chegando no seu boost máximo, e isso acontece em 1 ou 2 núcleos, algo bem mais eficiente do que acontecia na primeira geração. Isso também ajudou no ganho de IPC que nós tivemos uma evolução bem importante em relação ao IPC da primeira para a terceira geração, assim como tivemos na primeira e na segunda, o que vai fazer a diferença, adivinha onde? Sim, também em aplicações profissionais, mas em games principalmente. Nós tínhamos uma deficiência na primeira geração de Ryzen, onde era necessário compensar muito com a memória. Os Ryzen ainda continuam dependentes de memória, mas nós tivemos uma evolução importante e hoje ele é bem menos dependente de memória. Outro problema que nós tínhamos na primeira geração eram as memórias, era infernal você conseguir trazer uma compatibilidade decente com as memórias. Isso melhorou muito na segunda geração e na terceira geração eu desconheço qualquer problema de incompatibilidade de memória. Em alguns casos você não consegue colocar o XMP de memórias 3200, 3400 por questões de BIOS ou de compatibilidade de algumas fabricantes de placa-mãe com memória, mas em relação ao Ryzen em si você consegue clocks elevadíssimos nas memórias. Mas qual foi a real evolução disso nos games? Para descobrir isso, eu fiz os testes aqui com a nossa plataforma, com a X470 Gaming Set Wi-Fi da Gigabyte, 32 GB de memória HU EVOX 3200 MHz, um cooler ML240L RGB da Cooler Master, uma fonte TX750M da Corsair. Depois de várias vezes acertei. Esqueci, putz, me cobraram já no vídeo. Esqueci de fazer os takes do SSD. NVMe de 500 GB da Samsung, um HD de 1 TB da Western Digital. E para os testes eu escolhi uma RTX 2070 Super modelo Founders Edition. Uma placa que não é a mais top que nós temos no mercado, mas já é uma placa bem exagerada para você utilizar em 1080p. Nós estamos falando aqui de uma performance mais ou menos na casa de uma 1080 Ti, que é algo que já era bem evoluído na época quando foi lançado o 1800X. Todos os testes foram realizados no mesmo case, cadê a caixa? No Masterbox 5 Pro. Então todos os testes foram feitos no mesmo case, na mesma temperatura ambiente, mas a lateral do case estava aberta, porque esse case é realmente muito, muito quente. Então simula algo entre uma bancada aberta e um case fechado, ficando ali no meio termo, já que o airflow dele, mesmo com a lateral aberta, é bem ruim. Então galera, os testes foram feitos na mesma plataforma, utilizando a mesma refrigeração, o que é muito importante, já que o Precision Boost depende bastante da temperatura. Então aqui é o melhor cenário possível, já que nós estamos falando de uma refrigeração custom. E para os testes em games, eu testei aqui em presets no Ultra em 1080p, em games que obviamente vai sobrar bastante a GPU, em outras onde é possível empurrar a GPU no Ultra em 1080p. Em Assassin's Creed Odyssey, o Ryzen 7 1800X fez uma média de 87 FPS contra 93 do 2700X e 96 do 3700X. As mínimas ficaram muito próximas e o que a gente vê uma evolução realmente é na média, saindo dos 87 FPS na primeira geração para os 96 na terceira. Da segunda para a terceira geração, no 2700X para o 3700X, a diferença é realmente bem pequena. Em Battlefield 5 nós vemos uma evolução bem grande em relação à primeira e segunda geração de processadores novamente. O Ryzen 7 1800X fez uma média de 93 FPS com uma mínima de 77, enquanto o 2700X fez uma média de 115 mínima de 74 e o 3700X fez uma média de 118 e mínima de 87. Em relação à primeira e segunda geração, vimos uma evolução na média, enquanto que da segunda para a terceira, uma evolução na mínima, melhorando o frame time. No modo multiplayer também é possível sentir essa diferença. Nós vemos uma fluidez e um frame time um pouco melhor na terceira geração do que na segunda, e uma média melhor na segunda do que na primeira geração. Então tivemos uma boa evolução nesse game que é bem exigente e utiliza bastante os núcleos. Em CSGO, curiosamente, um jogo onde os processadores Ryzen não iam tão bem na primeira e segunda geração, e mesmo com uma evolução da segunda em relação à primeira geração, com uma média de 370 para o 2700X e uma mínima de 327 para o 1800X, nós vemos um salto enorme na terceira geração com uma média de 563 para o 3700X. As mínimas ficaram com 115 para o 1800X, 131 para o 2700X e 149 para o 3700X. Lembrando que essas quedas acontecem nos momentos mais intensos, como quando tem fumaça no game, mas na média o game se mantém com uma média muito alta de FPS, rodando tudo no mínimo em 1080p. Far Cry 5 é um game que não se sai muito bem com os processadores Ryzen. Não se sai muito bem porque ele sai melhor nos processadores Intel, normalmente equivalentes, mas não quer dizer que a performance seja de todo ruim. De qualquer forma, o Ryzen
7800X fez uma média de 91 FPS com mínima de 69, o 2700X uma média de 105 FPS contra 81, o Ryzen 7 2700X uma média de 105 e uma mínima de 81 e o 3700X com uma média de 117 e mínima de 87. Aqui nós temos um padrão, nós vemos em CSGO e Far Cry 5 que são games que não utilizam muitos núcleos, onde aquilo que eu observei para vocês, o boost faz diferença, assim como o aumento de IPC. Então você pode notar que os clocks são mais elevados porque poucos núcleos estão sendo utilizados, mas o boost na terceira geração e mesmo na segunda é bem mais eficiente do que na primeira. Em GTA V nós tivemos um aumento nas médias, mas o principal reflexo foram nas mínimas. O Ryzen 7800X fez uma média de 118 com mínima de 66, o 2700X uma média de 121 e mínima de 78 e o 3700X com uma média de 128 e mínima de 90, melhorando assim a jogabilidade, o frame time e a estabilidade no game, com um pequeno aumento ali também na média em relação à segunda e um bom ganho em relação à primeira geração. Em Metro Exodus nós vemos um cenário onde basicamente a GPU é limitadora, mas mesmo aqui nós conseguimos ver algum tipo de evolução. No 1800X nós vemos uma média de 77 FPS com mínima de 40, indo para 85 de média e mínima de 41 no 2700X, resultado repetido pelo 3700X, onde encontramos a GPU como um limitador do desempenho, rodando contudo no high em 1080p. Em Rainbow Six Siege vemos novamente um escalonamento aqui nos ganhos de performance. O 1800X teve uma média de 222 FPS, o 2700X saiu com 248 FPS e o 3700X com 270 FPS na média. Nas mínimas, o 1800X teve 157 contra 177 do 2700X e 189 do 3700X. Mais uma vez no escalonamento nós vemos ali um ganho, é um game que não usa muitos núcleos, mas principalmente tira benefício do IPC e do aumento do clock, do melhor aproveitamento do boost dos processadores. Em Shadow of the Tomb Raider nós vemos um bom salto em relação à primeira, segunda e terceira geração de processadores. O 1800X fez uma média de 93 FPS mínima de 69, o 2700X 117 de média e 88 de mínima e o 3700X 128 de média e 113 de mínima, mostrando uma boa evolução em relação à primeira e mesmo em relação à segunda geração, com ganhos importantes nas mínimas, aumentando a estabilidade em game. Em The Division 2, o Ryzen 7 1800X fez uma média de 109, uma mínima de 79, o 2700X uma média de 113 mínima de 84 e o 3700X uma média de 115 e mínima de 89. Em The Division 2 nós não vimos um ganho tão grande em relação aos outros testes, como por exemplo em CSGO ou Far Cry 5. Isso porque ele é um jogo que utiliza mais núcleos e com isso o escalonamento ali de desempenho, de ganho das gerações não é tão grande, porque nós estamos falando mais da utilização multicore, onde os cores são utilizados mais ou menos nos mesmos clocks. Em relação às gerações teve algum aumento em relação ao clock boost em todos os núcleos, mas não é tão grande quanto o boost em relação a um ou dois núcleos. Porra, vai rachar o motor do Chevette, tio. De qualquer forma, como vocês viram ali, o 1800X ainda é um processador bem capaz de empurrar a maioria dos games no Ultra em 1080p, mesmo com uma placa forte como uma RTX 2070 ou uma 2070 Super ou uma RX 5700 XT ou mesmo uma 1080 Ti. Então ele ainda é um processador bem capaz e, claro, com o passar do tempo, os jogos vão ficando mais exigentes também em relação à CPU, mas a tendência é que a sua GPU, que você combinou com o seu processador muito forte, e lá atrás era o gargalo, de repente ele gradativamente vai diminuindo, não seja tanto ele o limitador do seu sistema. O 2700X ainda é um ótimo processador e, como eu disse para vocês, não é porque é um processador substituído que ele deixa de ser bom. E foi uma grande evolução em relação à primeira geração, mas principalmente a terceira geração trouxe ganhos importantes para games. Isso porque nós temos um boost mais elevado, chegando até 4.3, como vocês viram ali na maioria dos games. Em alguns casos você pode ter um clock um pouquinho mais elevado, mas na média fica entre 4.2 e 4.3 no boost. Algo que na segunda geração ficava em torno de 4.1 e na primeira geração em torno de 3.7. Então é uma boa evolução que faz muita diferença em games. Se fosse para escolher hoje, eu certamente iria pelo 3700X
pelo conjunto da obra. Então nós temos ali um processador que é muito bom em aplicativos profissionais e ele é superior à primeira e segunda geração em relação ao ganho de aumento de PC, aumento de clock e performance single e multithread. Ele também é um processador mais eficiente, com TDP de 65 watts contra 95 da primeira e 105 da segunda. Claro que isso não reflete só em temperatura ou consumo, afinal ele é um pouco mais quente do que os processadores da geração anterior usando a mesma solução de refrigeração. Perceba que nós temos ali um aumento bem importante de temperatura em relação à primeira e segunda gerações, porque nós temos clocks mais elevados. Mas também é importante em relação à carga que vai ser depositada em cima dos VRMs. Então nós temos um 1800X e um 2700X que exigem bem mais do conjunto da sua placa-mãe, enquanto que um 3700X exige menos do projeto. Então com uma placa-mãe relativamente mais modesta, você consegue clocks mais elevados e até overclock superior do que com um processador como o 2700X, por exemplo. Então nós temos aqui um conjunto com o 3700X que realmente demonstra muito a evolução. Nós temos um processador que tem mais performance, mais clock e um TDP menor do que a primeira geração e menor do que a segunda, que aumentou o TDP para conseguir subir os clocks. Se você quer jogar com o máximo de FPS possível, eu acho que o 3700X ou 2700X ou 1800X nem seria a resposta adequada para isso. Nós temos processadores mais custo-benefício para isso e até mesmo processadores da concorrência que podem entregar mais FPS o máximo, ainda que seja mais 10 ou 20 FPS, num cenário onde já se tem muitos FPS. Agora, se você quer um processador para produtividade, depende se você precisa ganhar dinheiro com esse processador. Porque se você precisa ganhar dinheiro com esse processador, obviamente que vale a pena você investir num 3700X. Se você é só um usuário que montou um PC top e está se perguntando se já é hora de fazer upgrade porque o seu processador está ultrapassado, a resposta é que não, ainda não é hora de você trocar um 1800X por um 2700X ou 3700X. Mas a grande dica que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é o seguinte: se você ainda está na primeira geração de processadores Ryzen ou pensando em sair de outra plataforma mais antiga e vir para cá, existem duas ótimas oportunidades para você que se chamam 1800X e 2700X. Esses processadores podem ser encontrados usados ou saindo de linha com um ótimo preço e um bom custo-benefício. Mas se você tem uma placa-mãe mais modesta, de repente a opção para você é menos óbvia. Ao invés de ir para o 1800X, que pode ser encontrado bem barato, ou mesmo 2700X, você pode partir para um 3700X que tem um TDP mais baixo e mesmo numa B350 mais modesta, pode ser capaz de entregar a performance total sem ter nenhum problema com os VRMs, enquanto que um 2700X vai penalizar bastante a tua placa-mãe e um 1800X pode trazer um pouco mais de dificuldade de compatibilidade de memórias. E agora eu quero saber de vocês. Vocês trocariam o processador de primeira pela segunda ou de segunda pela terceira geração? Vocês acham que vale a pena fazer um upgrade? Você tá na primeira, na segunda ou montou um processador de terceira geração? Você ainda tá com 1800X? Diga pra gente qual que é a performance que ele tá tendo aqui nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!